E se a gente pensasse em toda a história da humanidade como a história de apenas dois homens? É exatamente essa proposta de um sermão que vamos analisar hoje, colocando lado a lado o primeiro Adão e uma figura chamada de o segundo Adão, Jesus Cristo. Bem, a base de tudo está aqui neste contraste, que vem lá de 1 Coríntios, o homem terreno contra o celestial. De um lado, o primeiro Adão, feito do pó, que é apresentado como a origem da falha humana. E do outro, o segundo Adão, que veio do céu, e é visto como a solução divina, o caminho para a salvação. Então, o ponto de partida do sermão é que a desobediência de Adão não foi só um deslize, foi uma falha com consequências gigantescas, que quebrou a lei divina e trouxe a corrupção para o mundo. Nessa visão, esse ato inicial foi o que abriu a porta para a quebra de todos os 10 mandamentos que viriam depois. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender o raciocínio. Funciona como um efeito dominó. Primeiro, existe a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ponto 2. Adão desobedece. A consequência, segundo essa interpretação, é que o pecado entra no mundo. Mas o ponto mais importante é o último. Essa falha não ficou só com Adão. Ela se torna uma herança, algo que o pregador chama de a semente do pecado, com a qual toda a humanidade já nasceria. Ok, agora vamos virar a moeda. Se Adão é apresentado como o problema, o sermão mostra Jesus como a solução, aquele que teria cumprido de forma perfeita as mesmas leis que foram quebradas lá no início. Para deixar isso bem claro, o sermão pega alguns mandamentos para analisar de perto. Vamos começar com o quinto, e a interpretação que é dada a ele é bem ampla, bem interessante. De acordo com essa análise, Jesus cumpriu esse mandamento em todos os níveis que a gente possa imaginar. Ele honrou o Pai Celestial, obedeceu a seus pais aqui na terra, Maria e José, e até respeitou as leis dos homens, como a de pagar impostos. O sermão faz questão de destacar que, mesmo no fim da vida, ele se preocupou em garantir que sua mãe seria cuidada. Olha só que interpretação curiosa. O pregador usa essa passagem lá das bodas de Caná para defender um ponto bem específico. A resposta de Jesus para a mãe dele não é vista como desrespeito, mas sim como um jeito de estabelecer que o ministério divino dele estava sob a autoridade de Deus e não da família. Para explicar a visão sobre o papel de Maria, o sermão usa uma metáfora bem direta, a da árvore e o fruto. Maria é a árvore, o vaso humano que foi escolhido. Jesus é o fruto, o resultado sagrado. O argumento central aqui é que a reverência deve ser direcionada ao fruto e não à árvore. O sermão chega a descrever Maria como uma personagem coadjuvante nessa história toda. Seguindo em frente, vamos para o sexto mandamento: não matarás. Aqui, o argumento é que Jesus não só obedeceu a regra ao pé da letra, ele foi muito além. O argumento aqui é que Jesus fez ativamente o oposto de matar. Em vez de tirar a vida, ele a deu. Curou doentes, salvou pessoas da morte espiritual e até ressuscitou os mortos. Então, a conclusão do sermão é que ele cumpriu totalmente o espírito por trás do mandamento. Por fim, chegamos ao sétimo mandamento, sobre o adultério. E aqui, o pregador dá uma interpretação dupla que expande a ideia para muito além do ato físico. O ponto crucial aqui é que fidelidade tem dois lados. No sermão, adultério não é só sobre infidelidade física. A palavra também é usada para se referir ao ato espiritual de corromper, ou seja, adulterar a palavra de Deus. E o argumento é que Jesus demonstrou essa fidelidade nos dois sentidos. No plano físico, manteve pensamentos puros, tratando as mulheres como mães ou irmãs. E no plano espiritual, agiu como o noivo fiel da igreja, nunca distorcendo as escrituras só para agradar as pessoas, mesmo quando foi tentado. Beleza. Depois dessa comparação toda entre a falha de Adão e o cumprimento de Cristo, qual é a mensagem final? Onde o sermão quer chegar com tudo isso? Essa tabela resume a ideia central. Basicamente, o sermão coloca a humanidade diante de dois caminhos. O caminho de Adão é terreno, corruptível e, o ponto mais importante, depende do esforço humano. Já o caminho de Cristo é o oposto total. É celestial, espiritual e depende inteiramente de algo que vem de fora, a graça. Essa palavra, intercessor, é a chave para a gente entender a conclusão do sermão. Um intercessor, de forma bem simples, é um mediador. A afirmação aqui é que esse papel pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Isso quer dizer que, nessa visão, o acesso a Deus é direto através dele, sem precisar de mais ninguém no meio do caminho. E tudo isso nos leva ao caminho que o sermão propõe.
A ideia não é se esforçar mais e mais, mas sim depender de um ato de redenção que veio de fora. O primeiro passo seria reconhecer a própria incapacidade por causa da tal natureza adâmica. O segundo, entender que Cristo cumpriu a lei por nós. E o terceiro, aceitar que a salvação depende do que Cristo fez e não do que a gente faz. No fim das contas, o tema central do sermão pode ser resumido nesta citação: a ideia de uma inadequação humana e da necessidade de depender completamente de um Salvador divino. E a gente termina com essa pergunta, que é uma provocação e que está bem no coração de todo o argumento teológico que a gente acabou de analisar.